não vou falar o nome dele, que eu vou falar tudo errado, né? Jeffrey Dahmer. É melhor deixar quieto. Hoje a gente vai falar de psicopatas. Quais são os traços, o que fazem, como agem, como reconhecer. E quem tá aqui comigo e que é especialista no assunto é a Michelle Abreu. Ela é advogada, especialista em psicopatologia, difícil essa palavra, né? Psicopatologia, e autora do livro Da Imputabilidade do Psicopata. Ela não é fraca, não. E eu tô até com medo aqui de ter alguma expressão que indica algum problema. E eu já queria começar, eu queria que você explicasse quais são os traços do psicopata. Se a gente, que é leigo no assunto, só de olhar com as suas dicas, a gente consegue identificar esses traços? Olha, esse é um assunto de base, que eu falo de base mesmo, de compreensão. O que é psicopatia? Então, todo mundo diz, o psicopata é isso, o psicopata faz aquilo, meu vizinho é psicopata, meu amigo, o meu psicopata mora ao lado, todo mundo é psicopata. E, na verdade, não é assim. Vamos lá, psicopata é um transtorno que pode afetar de 1 a 3% da população mundial masculina e 1% da população feminina. Então, não é tão raro. Apesar de ser um número grande, não é tão raro como as pessoas pensam. Então, psicopatia é um transtorno, e ele é conhecido como transtorno da personalidade antissocial. Esse é o nome científico. Científico por quê? Porque é o nome que a Organização Mundial da Saúde dá. Então, para todo mundo saber. O ponto principal é esse. O ponto principal não é esse. uma doença, é um transtorno. É um transtorno na personalidade. Então, é um transtorno na forma de ser do indivíduo. Então, ele é assim. Ele se comporta assim. Olha que interessante, Michelle. O psicopata, ele não sofre nenhuma... não sofre por ser assim. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele vive normalmente na sociedade. Ele reconhece que ele é psicopata? Ele reconhece que ele tem um transtorno ou não? Ele pode reconhecer, sim, que tem um transtorno. Mas isso não o impede de continuar vivendo. O que eu quero dizer é que, diferente de uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão, aquela angústia intensa, todo aquele sofrimento interno, o psicopata não tem. Então, é um transtorno na personalidade, é um transtorno na forma de ser, é um transtorno na forma como ele se manifesta no mundo. Tá, ok. E como é um psicopata? Qual o perfil do psicopata? Eu vou contar um caso aqui para vocês. Um caso aqui para vocês, que eu acredito que muitos que nos acompanham hoje já devem ter assistido o documentário na Netflix. É o caso do Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, ele foi preso após assassinar vários homens, por volta de 14 anos, homens mais ou menos, eu não me engano. Isso, o público dele eram homens. Então, ele tinha um perfil de vítimas, homens homossexuais, ou afroascendentes. Isso. E ele tinha esse perfil de vítima. E ele atraía suas vítimas para a sua casa, né? Ao final da sua vida criminosa. Atraía para a sua casa, mantinha relações sexuais e depois os matava. Era geralmente assim a forma como ele praticava. Ele dopava, conseguia atrair, então ele tinha todo esse envolvimento. Ele conseguia envolver as suas vítimas, geralmente em boates, em saunas, e ele conseguia envolver suas vítimas e conseguia atraí-las para sua casa. Então, na sua casa, já dopadas também, ele praticava todo o ato, o abuso sexual, ali enquanto viva, a pessoa viva, posteriormente, que chamamos de necrofilia. E depois de assassinar, ele esquartejava a vítima e comia o corpo da vítima, preservava alguns ossos. Ok. É só isso? Não. A psicopatia, Michelle, olha que interessante. O indivíduo já nasce psicopata. Era isso que eu ia te perguntar. Ele já nasce com esse transtorno. Ele já nasce psicopata, já nasce com esse transtorno. E ele aponta o comportamento antissocial desde a infância. Então, desde a infância, ele pratica atos antissociais. E o Jeffrey, ele tem uma situação muito peculiar. Segundo a história da vida dele, ele, aos 4 anos, passou por uma cirurgia inguinal, aqui na região abdominal. Uhum.
Aos 10 anos de idade, durante um jantar na sua casa, ele perguntou para o pai dele: pai, como fazemos para preservar os ossos desse animal? Daquela galinha, né? Que ele fala galinha, é um frango que eles estavam jantando naquele momento. Como fazemos para preservar os ossos? O pai, na ingenuidade, foi lá e ensinou o menino a preservar os ossos. Olha, você coloca esse produto químico, alvejante. Então, ele, a partir dali, com aquele conhecimento, ele começou a viver dessa forma. Então, ele mantinha na sua casa, no jardim da sua casa, um cemitério para os animaizinhos que ele matava e preservava os ossos, fazia todo esse mecanismo que ele aprendeu com o pai dele. Uhum. Então, mantinha todos no jardim da sua casa, enterrava, e assim foi. Começou a praticar os atos antissociais. Veja, não é normal uma criança praticar ter esse tipo de conduta. Não é comum. Não é uma criança comum que rebelde. Não é simplesmente uma criança rebelde. Sim. Você vê que extrapola o comportamento normal, esperado de uma criança para aquela idade. Aos 17 anos, enquanto ele praticava, né, esses atos contra os animais, aos 17 anos, ele pensou em matar a primeira pessoa. Então, se você veja, o psicopata apresenta comportamentos antissociais desde a infância e permanece. Mentiroso, contava histórias para atrair as pessoas, magnético, sabe aquele... Ele cria... Cativante, ele cria um cenário magnético. E as pessoas acabam se envolvendo e acreditam. Mas quando você olha exatamente para o que ele está falando, uma mente já aguçada, uma pessoa já experiente, imparcial, ela percebe que o indivíduo está mentindo, que conta histórias fantasiosas, são incongruentes entre si. E só um psiquiatra, um psicólogo forense muito bem treinado, muito bem formado sobre o que é psicopatia, ele vai conseguir perceber todos esses traços do psicopata, porque ele manipula. Mas ele consegue manipular a ponto de enganar especialistas, encarar um outro personagem e conduzir a situação para que ninguém diagnostique ele. Ele consegue manipular. Porque assim, só para definir a questão do antissocial, sim, porque quando a gente fala que alguém é antissocial, as pessoas elas entendem que, eu mesma via dessa forma, a pessoa é antissocial porque ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ela é mais da dela, uma pessoa tímida. E o comportamento antissocial tem diversos significados, inclusive... levantou essa questão brilhantemente, porque a primeira pessoa que... Pai, você viu isso? Pode ter orgulho, pai. Porque realmente você levantou uma questão que precisa ser esclarecida. Uhum. E nunca ninguém chegou a esse assunto. Vamos falar, quando nós falamos que eu sou antissocial porque eu não gosto de sair, é uma qualidade minha. Não significa que seja um transtorno, vamos lá. Tá. Ser antissocial é uma característica minha. E sua, de qualquer pessoa de vocês que nos assistem. Pode ser. Uhum. Ok. E isso não é um problema. Quando eu falo em transtorno da personalidade antissocial, eu falo de um transtorno previsto, classificado pela Organização Mundial da Saúde, que tem todas as diretrizes diagnósticas precisam ser preenchidas para você ter esse diagnóstico. Então, uma coisa é uma qualidade minha, e outra coisa é um transtorno de personalidade antissocial. E o transtorno de personalidade antissocial, ele não diz respeito a isso. Eu sou antissocial porque eu não quero ir para cá, para lá. Não, ela diz respeito a pessoas que agem sem empatia, sem remorso, não se arrependem do que elas fazem, praticam comportamentos antissociais, violam o direito dos outros. Então, é um diagnóstico, ele precisa ser diagnosticado. Essa qualidade que nós falamos, até eu falo, todo mundo fala, ela é uma qualidade que não significa que seja psicopata. E bem perguntado isso, muito oportuno. Por quê? Porque uma pessoa, quando você começa, agora eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a estudar sobre psicopatia, e todas as pessoas, assim, grande maioria, começa a estudar sobre psicopatia, acha que conhece alguém que é psicopata. Eu mesma já tô olhando pra um ali, que eu acho que ele é psicopata.
acho que não. E as pessoas costumam achar que conhece alguém psicopata. Então você vai estudando e vai percebendo que não, peraí, aquela pessoa não é. Ah, será que eu sou? Não, calma. Vamos lembrar o seguinte, de 1 a 3% da população mundial masculina e 1% da feminina. Então não é tão assim, então acalmem-se. Quando falamos no perfil do psicopata, quem estabelece essas características é um psicólogo forense canadense, que é o papa no assunto no mundo, e ele deixa bem claro, olha, o preenchimento de 1, 2, 3 características não significa que a pessoa seja psicopata. Então vamos lá, meu vizinho é mentiroso, ele mente compulsivamente, manipulador. Ah, ele é manipulador. Então não significa que seja psicopata. Psicopata é, como ele diz, é uma síndrome. Tá. É um conjunto de comportamentos. Às vezes uma coisa ou outra indica mau caratismo, mas não necessariamente psicopatia. Exatamente.